We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus para a nossa edificação espiritual. E quem cumprimenta todos vocês é o pastor José Aparecido da Silva. E nós convidamos a todos os nossos irmãos e irmãs para orarem juntamente conosco para darmos início em mais esta programação. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor por mais este dia que o Senhor nos concede de bênçãos, de graça, de vitórias. Pai Celestial, nós também agradecemos pela noite que passou e pedimos ao Senhor o perdão pelos nossos pecados, nossas falhas. Pedimos a inspiração divina também para este trabalho, ó Pai, que o Senhor abençoe a cada um de nós, tanto quem está falando a palavra como quem está ouvindo, que o Senhor dê a bênção em favor de todos, que os enfermos sejam curados, os problemas sejam solucionados, tudo quanto cada um necessita, ó Pai,
que o Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, estenda as tuas santas mãos para abençoar, para dar vitória. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos, ó Pai, humildemente, e nós te agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados e preciosos irmãos, nós estamos com a Bíblia aberta diante de nós, na carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses e no capítulo 3. E nós leremos a partir do versículo 12. E enquanto os irmãos localizam em suas Bíblias, nós gostaríamos de trazer as nossas notificações. Lembrando então que este programa é publicado de segunda a sexta-feira pelo nosso canal no YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, e também reprisado simultaneamente através dos nossos grupos de WhatsApp. Nós temos 3 grupos e qualquer irmão, qualquer irmã que desejar ser participante de um dos grupos, é só entrar em contato conosco fazendo a solicitação e nós atenderemos com muito prazer. Você pode também enviar o teu pedido ali através dos nossos comentários aí no canal no YouTube. E também nós pedimos aos irmãos que não se esqueçam, quando estiverem assistindo o vídeo, de clicar no símbolo de joia ali no gostei e inscrever-se também no canal, para que assim a plataforma possa entender que há uma aceitação sobre a nossa programação e impulsione cada vez mais e mais pessoas sejam alcançadas pela bênção de Deus, pela graça de Deus, que é justamente o objetivo deste programa. Mas se você desejar também, nós temos o contato aí na descrição do vídeo, nosso número de WhatsApp. E dito estas coisas, então, nós vamos agora para a leitura bíblica conforme nós anunciamos. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não que já a tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando-me para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, seguindo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que
só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Que o Senhor nosso Deus acrescente as suas bênçãos a essa sagrada leitura. E agora, queridos, nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O nome do hino que vamos ouvir é Tudo Era Emprestado. E quem canta esse belo louvor é a dupla Irmãos Levi. Nós vamos ouvir então esse louvor e depois voltaremos com a meditação da bendita palavra do Senhor e com o estudo da mensagem que está em apreço, que é poder de transformação. Ouçamos e meditemos. Certo dia, fazendo referência ao mestre amado, o berço que usou na estrebaria não era dele, era emprestado. E o manso jumentinho que em Jerusalém chegou montado, também não era dele, tudo era emprestado. E o pano suave plano, que foi por seu amor multiplicado, também os peixes que comeram ao lado e ficou alimentado. E o famoso barquinho, aquele barco em que ficou sentado, nada disto era dele, tudo era emprestado. Discípulos da última ceia participou, ao lado de Judas que eu traí e de Pedro que o negou. Também o berço tumular e depois do Calvário foi usado. O túmulo também não era dele, tudo era emprestado. Enfim, nada era dele, mas a coroa que usou na cruz, a cruz que carregou e onde morreu, Isto disse um poeta certo dia, numa hora de busca da verdade. Mas não aceito essa filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho e o suave banco, os peixes, o barquinho, o quarto e a sepultura eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim dizem as escrituras. Que ele usou, a cruz negra
Aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha, mas a cruz que ele usou, a cruz negra e mesquinha, aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus, nosso Pai, aceite esse louvor para a sua bendita glória. E agora, como dissemos, estamos com a mensagem aqui diante de nós, poder de transformação. E nós estamos parados no parágrafo 196. E nós vamos dar continuidade então aqui, seguindo os ensinos do profeta de Deus, William Branham, o qual Deus nos tem enviado para guiar os nossos passos pela orientação do Espírito Santo de Deus. Prossigamos aqui então. Veja, nossas irmãs, eu comentei faz pouco acerca de quão bonitas elas pareciam. Você poderia colocá-las aqui em uma competição mundial com algumas destas Glórias Swansons ou algumas dessas stripteases e coisas tais aqui na Califórnia, e elas perderiam por 1 milhão de milhas. Bem, ele está dizendo que as irmãs, na sua simplicidade, no seu modo de se trajar e no seu comportamento, poderiam se comparar com as grandes atrizes e assim por diante, e as atrizes perderiam longe para a beleza de nossas irmãs. É isso que ele está dizendo aqui, não é? Porém, o nome delas não está nesse livro da fama. O nome das nossas irmãs está no livro da vida. Veja, um espírito manso e humilde e um grande tesouro para Deus. E a Bíblia diz para nossas mulheres se enfeitarem com um espírito manso e humilde, sujeitas aos seus esposos e dulçor. Isso é o que é precioso diante de Deus. Está vendo? Isso mesmo. Não tudo isto aqui, isto é o que fizeram eles. Max Factor embelezou as mulheres externamente, o que é de Satanás. Toda essa coisa é do diabo. Você sabia disto? Certamente é tudo do diabo. Agora, lembro-me de minha pequena esposa, quando ela era bonita e jovem. Ela não usava maquiagem, não. Ela veio, eu a batizei no nome de Jesus, quando estava de vestidinho até os joelhos, assim. Veja, porém, agora ela está envelhecendo. Ela disse: estou ficando tão enrugada. Eu disse: você sabe, à medida que você envelhece, meus olhos ficam mais embaçados. Eu me lembro de você da maneira como era, e me lembro e sei no coração o que você será algum dia. Bom, ela reclamou para o esposo, o irmão Branham, que ela estava ficando tão enrugada por causa dos anos, não é?
Isso é normal, é natural com todas as pessoas. Então ela disse: olha como eu estou ficando enrugada. E ele disse uma coisa interessante aqui, que pode ser uma palavra ambígua, né? Por exemplo, ele disse: e quanto mais você envelhece e você fica enrugada, mais os meus olhos ficam embaçados. Porque várias vezes ele já disse que antes ele não precisava de óculos para ler a Bíblia, mas depois ele tinha que usá-los porque ele já não enxergava as letras assim de uma forma tão facilmente como antes. Então, nesse aspecto, os olhos dele estavam embaçados. Mas em um outro aspecto, quem sabe ele tenha tentado dizer o seguinte: você ficou enrugada, mas os meus olhos ficaram tão embaçados que eu não enxergo as suas rugas. Então, por isso é uma fala ambígua, né? Mas é isso. Está vendo? E me lembro e sei no coração que você será algum dia. Está vendo? Está vendo? Veja, com o espírito quieto e amável que você tem, Deus nos reunirá novamente mais além. É isso. Então nós nunca seremos mudados assim, porque... Mas veja, nos dias de Noé, quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, eles tomaram para si mulheres como esposas. Veja, os filhos de Deus viram as filhas dos homens, porque elas eram sensuais e se vestiam dessa maneira. Eles cobiçaram as mulheres e se foram após elas. Veja, estou grato de que vocês, filhos de Deus, enxerguem além disso. Veja como essas mulheres se preparam. Está vendo? Mas o que é isso? É tudo bonito, é uma hibridação. Tome algumas delas, lave seu rosto, você não saberia o que teria. Está vendo? E é isso mesmo, talvez um gênio que dê para brigar com uma serra circular. E é suja, e é vulgaridade e imundície. Então ele está fazendo aqui esse comentário a respeito das mulheres. E ele citou lá quando a Bíblia diz, no livro de Gênesis, que os filhos de Deus olharam e viram as filhas dos homens como eram belas e foram após elas. Agora ele diz, aqui nós temos as nossas irmãs que muitas vezes não são tão belas assim, porque elas não usam produtos de maquiagem, Max Factor e assim por diante. Mas ele disse, tome uma delas tão bonita, tão assim aparente, com a pele tão maravilhosa, mas lave o seu rosto para você ver o que tem por baixo, por dentro, por baixo da maquiagem. E ele disse que é uma coisa horrível. E continuou dizendo, e ainda mais, muitas delas têm uma natureza terrível que pode saltar numa serra circular, brigar com uma serra circular. É isso que ele está querendo mostrar aqui para nós. E elas são sujas e vulgaridade e imundície. E andam com outro homem, que é o pior ainda, não é? Que andam com outro homem.
Não me importa o que seja minha esposa, eu a respeito. Lealdade em qualquer mulher. Quando era garoto, eu sempre dizia: se uma mulher negra quisesse ser leal, eu derramaria a última gota do meu sangue para mantê-la desta maneira. Veja, eu respeito o que é certo, a coisa certa. Eu tenho procurado viver de acordo com isso a vida toda. Eu era jovem então, agora sou velho. Eu não mudei minhas maneiras e nem minhas ideias. Um pouquinho, está vendo? Ciência no mesmo modelo segundo o qual Eva fez. Ele também tem feito a igreja, perverte-a completamente e executou seus planos hoje através de sua igreja híbrida, seu Éden moderno, que temos hoje. Estamos vivendo em um Éden científico, o Éden de Satanás, um Éden científico. Se vocês o querem ler, em Isaías capítulo 14, versículo 12, citarei isso para vocês. Se quiserem, Satanás disse em si mesmo: exaltar-me-ei acima do Altíssimo. Ele teria um reino em que até mesmo os filhos de Deus o adorariam. E isso é exatamente o que ele tem feito. Ele tem feito isso através de igreja, religião, como ele começou no princípio, religião. Ele tem feito isso. Também como o profeta Paulo viu em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, que ele culmina em no grande Éden científico neste dia, em científico, em instrução e civilização, e tem feito ele próprio, e finalmente culminará no concílio ecumênico, onde todas as igrejas terão de se sujeitar a ele. E está vendo o que é isto? É esse espírito de erro operando entre o povo, filhos de Deus que são feitos à imagem de Deus, e filhas do homem que são feitos à imagem do homem. Tomaram-nos sob falsidade, como ele fez com Eva, e formou ele próprio, através de suas próprias trapaças de ciência e instrução e cultura, até que obteve ele próprio um Éden de morte moderno e científico, onde Deus por sua palavra falou, e ele tinha um Éden sem morte. Deus, né? Tinha um Éden sem morte, nenhuma ciência, nenhuma instrução, como temos hoje, ou nenhuma civilização. Está vendo isso agora? Compreende isto? Veja agora, ele tem seu Éden. Veja, todas as igrejas o adoram. Isso é o que em 2 aos Tessalonicenses aqui
ele falou: esse homem que a si mesmo se chama Deus, sentando-se no templo de Deus e se sujeitando, e adoram-na todos sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Veja, é um Éden moderno. Agora, o que ele está fazendo, ele próprio? Ele está se mudando. Seu repasto final, lugar do Éden. Está vendo aonde esse filho da perdição, conforme diz a palavra de Deus, aqui o outro dia, você notou todos esses 13 que aconteceram então? Ele falou 13 palavras, teve 13 tomando comunhão, falou no estádio Yankee, o qual é 13, tudo foi 13. E o número de nossa nação é 13. Aparece no capítulo 13 de Apocalipse. 13 listas, 13 estrelas, 13 faixas, 13 números nas moedas, 13 estrelas na moeda, tudo é 13. E uma mulher. Aqui vem ele, a cabeça, a mulher, o falso anticristo, a falsa noiva da ciência, o que nosso mundo americano, oriental aqui, ou mundo ocidental, tem liderado o mundo em ciência. Venha ela em sua igreja científica, e agora todos os protestantes estão se sujeitando a ele. Veja, em 13. Você vê isto? Tudo é em um 13. Nossa nação inteira, tudo mais é 13. Um mundo da mulher. Veja, aqui estamos nós, o temos. Tornou-se um mundo da mulher no jardim do Éden, mas será o mundo de Deus algum dia. Então ele está explicando tudo isso para nós, a situação em que estamos agora, que é um mundo da mulher, e a Bíblia disse mesmo que o mundo seria governado por mulheres e por crianças, não é? Então, mais um dia, ele voltará, este mundo voltará a ser o Éden de Deus novamente. Note agora, também esses profetas e coisas tais predisseram isso. E agora, tudo novamente veio a ser como era antes que Deus se movesse sobre a terra. Tornou-se um caos espiritual. Certamente tornou-se. Aqui, note o segundo Éden tipificado exatamente ao primeiro, para enganar a ponto de quase apanhar os escolhidos. Note agora, isso vou comparar aqui só por algum minuto. Agora vou ter de parar porque já são 11 horas e, portanto, ouçam estes dois Édens. Como este Éden tentou tipificar exatamente como Satanás fez a Eva no princípio, no verdadeiro Éden,
o primeiro Éden, somente observe-os tipificados juntos agora. Veja, nós o temos agora. Todos compreendem claramente um Éden científico em que estamos vivendo. Está vendo? Agora, não foi o Éden de Deus. O Éden de Deus não vem por meio de ciência, instrução, cultura. Ele vem por meio da palavra. Veja, chamando todas estas coisas como se não fossem. E note, no jardim do Éden, somente comparemo-los um pouco. Agora note, o homem e sua esposa, escondidos no jardim do Éden, o casal estava nu e não sabia. Está vendo? No Éden de Deus, o casal estava nu e não sabia. Agora, eles estão novamente nus e não o sabem. Apocalipse 3, a era da igreja de Laodiceia. Como dizes, estás nu, miserável, pobre, desgraçado, cego e não o sabes. Agora, no jardim de Deus, eles estavam nus e não o sabiam. E agora, no Éden de Satanás, seja isto pela ciência e educação, eles estão nus novamente e não o sabem. Que perversão! Aleluia! Então, meus queridos, nós estamos observando aqui esse ensinamento do profeta de Deus, fazendo a comparação com o Éden que Deus havia criado no princípio e com o Éden que Satanás criou agora. E nós estaremos parando por aqui no parágrafo 220, porque o tempo já se esgotou. E nós vamos orar agora, suplicando a Deus sua graça em nosso favor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor por este privilégio de estarmos aqui reunidos, juntos com essa grande congregação, ao redor da bendita palavra do Senhor. É uma congregação virtual espalhada por todas as partes e nós pedimos a bênção em favor de todos. Mais uma vez, pedimos a cura divina em favor dos doentes, a solução para todos os problemas de cada um, a vitória nas vidas de cada um. Que o Senhor tome conta, dirija nossos passos, que cada vez mais o Teu Espírito Santo nos ensine através da Tua bendita palavra, Senhor. E eu peço que o Senhor fique conosco, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, então, queridos, chegamos ao final e nós pedimos a Deus que continue conosco. Fiquem todos, então, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E se Ele permitir, nós estaremos de volta em nossa próxima programação. Amém, amém.